Fala, meu querido seguidor do Nação Alviverde, já peço para vocês fortalecerem no like nesse vídeo abaixo para poderem receber a notificação todos os dias de todos os nossos vídeos. Não custa nada, pois só assim o robozinho te envia o aviso de novidades, ok? E sem enrolação, vamos agora já saber das notícias de hoje? Bora lá, Gustavão! Antes de começar esse giro recheado de novidades, eu quero deixar minha homenagem expressa a esse elenco que passou por poucas e boas e de desacreditado no começo do ano pro bicampeão brasileiro, o nosso 12º título, duodeca campeão ou dodeca campeão, tá bom demais. E em meio a tantas dificuldades com a falta de reforços, o Abel soube conduzir sua família e parabenizo entre tantos o ídolo Gomes, um gigante que recusou diversas propostas para ficar até o final do ano e o maior estrangeiro que já pisou aqui. E também as minhas homenagens ao Veiga, Zé Rafael, Hendrick e principalmente o Everton, um dos maiores responsáveis por isso tudo. E se não fosse aquele pênalti defendido do Tiquinho Soares, a história seria outra. E para fechar com chave de ouro, eu exalto a equipe campeã com o quarteto fantástico que ensinou os brasileiros a amar os portugueses: Abel Ferreira, João Martins, Vitor Castanheira e Carlo Martinho, 4 profissionais que estão na história do clube para sempre. Para mim, os maiores que já pisaram aqui, ultrapassando o Felipão e companhia. E com muita emoção peço para vocês palmeirenses aproveitarem muito esse momento e sejam muito felizes também. E como o próprio Abel sempre fala, desfrutem disso e fica, Abel, seu lugar é no Verdão. 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 Hendrick, o que falar de você, garoto? O cara desse Brasileirão que com 17 anos carregou o Palmeiras nas costas. E se antes tínhamos dúvidas, hoje a torcida palmeirense te considera como ídolo e pena que você vai pro Real Madrid cedo demais, mas com o dever cumprido de ter se entregado ao máximo do profissional e poderia ter sido ainda muito melhor se tivesse sido titular desde o começo do ano. Mas não tem do que reclamarmos e quero parabenizar também aos seus pais que foram fundamentais na educação desse garoto tão jovem, mas com a mentalidade de um adulto. E não pense que é qualquer um que consegue o feito que ele obteve nessa sua ida para o Real Madrid, pois pouco se fala, mas não foi só o Palmeiras que garantiu uma bolada não, mas a sua família recebeu mais de 90 milhões de reais nessa negociação toda e ele nem chegou ao profissional direito e já garantiu o futuro deles. E isso por muitos e muitos anos, e que essa geração de base do Palmeiras se inspire nele. E se antes o clube tinha apenas o Gabriel Jesus como referência, hoje tem mais uma estrela. E para quem torce contra o futuro do garoto como alguns antes rivais, fiquem cientes de que a tentativa de vocês já deu errado há muito tempo e vão ter de se acostumar com o brilho do menino para todos sempre, seus chibungos do baralho. E de 2020 para cá já foram 10 títulos ganhos, 9 deles do Ferreirão e o único clube brasileiro a atingir esse feito nesse período todo. E as homenagens ao Abel têm de ser feitas ao lado de seus auxiliares, que são também os responsáveis por isso tudo. Mas nos bastidores existe outro personagem que também está sendo muito bem lembrado e ele se chama João Paulo Sampaio, o famoso olho de águia das categorias de baixo, que garantiu uma base recheada de destaques que desde a chegada do Portuga vem fazendo a diferença. E eu não sou de pedir aumento para profissionais do futebol, até porque já ganham acima da realidade, mas toda a valorização salarial possível que o JP receber terá minha consideração e nada mais justo fazer o mínimo para quem garantiu aos cofres do Palmeiras até o momento mais de 400 milhões de reais. E para ser bem sincero a vocês, eu digo que só a grandeza do Verdão para conseguir segurar esses monstros e o que eles recebem de proposta muito acima do que a diretoria oferece não está escrito. E o Grupo City, para se ter uma noção, fez de tudo e não conseguiu levar esse brilhante diretor, viu? Então, chupa Grupo City, chupa Botafogo, chupa cheirinhos que perderam para não ser nossos vices de novo, chupa RB Bragantino, chupa Grêmio e não nos esqueçamos do principal, chupa viúvas do Pelé com esse presente de grego dado ao rei de vocês com o rebaixamento. Coloca o Mundial aí pra ver se dá algum resultado, babacas. Fiquem aos prantos, santos. A festa segue para toda a torcida e os jogadores, mas dentro da sala da diretoria o planejamento de 2024 está a todo vapor e assim como prometido ao Abel, o Barros está correndo contra o tempo para finalizar todas as contratações até o final de dezembro. Uma missão bastante complicada, mas não impossível. E pelo dinheiro que o Palmeiras deixou de gastar nesse ano a plenas condições de contratar quem pretende
depende nessa janela e a tendência é que logo após o anúncio da contratação do Caio Alexandre, a expectativa é que logo em seguida mais um nome seja oficializado, e já venho falando há algumas semanas que existe outro jogador que já tem tudo acertado com o clube e até agora não se tem muitos detalhes sobre ele, e pelo mistério todo espero que seja um Claudinho da vida que está sendo especulado lá no Internacional, mas convenhamos que não seja pro bico deles, a não ser que estejam dispostos a fazer loucuras para gastar uma fortuna em negociações para disputar no ano que vem competições não tão importantes. E quero saber se vocês estão confiantes nessa janela de transferências ainda. Me digam aí. A qualquer momento será oficializado enfim o destino do Abel Ferreira com o final do Brasileirão, e a expectativa da gestão é que chegue de vez a tal proposta do Al Sadd que o Brasil inteiro está aguardando. E na diretoria existem dois caminhos para essa permanência do Abel. O primeiro é sua família, que está muito bem adaptada à capital de São Paulo, e o segundo são os 5 milhões que serão oferecidos a ele. E claro que esse aumento salarial não chega aos pés do que os árabes estão oferecendo, mas mostram o esforço que o clube está fazendo para segurá-lo, e ao contrário de certas novelas que estamos acostumados a ver, esse desfecho não vai demorar muito para acontecer, até porque se realmente for o objetivo do treinador seguir para seu novo destino, isso não vai atrapalhar os planos do clube, pois ele sabe o quanto que o Palmeiras depende dele e jamais o veremos ter esse tipo de atitude. Independente do que for acontecer, só temos que agradecer por tudo que vimos ao longo desses 3 anos. É algo insano, praticamente 3 títulos por ano, é menos que os boletos que chegam aos rivais. Anos esses que parecem ter sido tão rápidos com tamanha felicidade que tivemos com esses títulos. E lembro como se fossem antes o gol histórico do Daverson naquela noite de sábado, jamais isso sairá da minha recordação. E creio que com vocês também, além de outros não menos importantes. Me diga aí um que você se lembra nesses 3 anos e que você o tem como importante. Vai completar 1 mês e nada de resposta do Scarpa sobre voltar ao Palmeiras, fica aí mesmo frescão. E desde as negociações entre Arthur e Zenit, o Verdão abriu as portas pro meia, que ao que tudo indica não aceitou as nossas exigências para retornar para cá. E em detalhes confirmo vocês que a diretoria se propôs até a pagar os 20 milhões no máximo pelo jogador, mas até o momento não obteve uma resposta oficial. E ele tem toda a razão, até porque não é todo mundo que abre mão de um contrato milionário, mas o que eu acho engraçado é que ele não teve a mesma atitude quando a presidente no ano passado chegou a oferecer cerca de 2 milhões de reais mensais a ele, tendo um dos maiores salários do Brasil para renovar, e no final das contas acabou abrindo mão deles para realizar seu sonho. E para se ter uma noção, lá no Nottingham Forest ele recebe no máximo 1 milhão por mês, e vamos esperar o que vai ser definido nessa negociação toda. E gosto muito do futebol do Scarpa, acho inclusive que ele agregaria até mais que o Arthur por aqui, mas temos que entender o lado do nosso clube e não tem como ficarmos nos rebaixando para conseguir seu retorno. E se ele quiser mesmo voltar para cá, que aceite as condições da gente ou bola pra frente, meu, se liga! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o desejar. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários. E continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão do Odeca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é bicampeão.